Olá, eu sou Ivelise Fonseca, estou aqui no programa A Mensagem por Elas e é um privilégio ter o seu tempo e você acompanhar conosco aqui na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja em família, você, minha amiga, que esteja aí com seu esposo, com seus filhos, para acompanhar o tema de hoje. O tema de hoje ele é especial. Já parou para pensar sobre os desafios de criar seus filhos ou de criar filhos? Nos dias atuais, os estudos mostram que muitos casais não desejam ter filhos. Temos alguns desafios quando tratamos de filhos, de crianças. Mas eu também me recordo que quando fui ter minha filha, uma grande amiga minha, a Carol, e aqui eu deixo meu abraço, eu falava assim: Carol, essa criança só chora e só quer ficar no meu colo. Carol disse assim: Ive, se você teve filhos, é para ficar no colo. Se fosse para ficar no chão, comprava um tapete, um cachorro. Ela disse assim para mim. E eu dei uma risada e falei: Carol, isso é engraçado? Todavia, muitas pessoas têm mais afinidades com animais do que com crianças. Não estamos aqui para julgar de forma alguma, mas é até para comparar os grandes desafios. A legislação tem inclusive tratado sobre guarda de animais entre casais que vêm a se divorciar, tem regulamentado os animais no mesmo patamar que os filhos. Todavia, à luz da palavra do Senhor, nós temos aí um pouco mais de compreensão como criar as crianças no mundo de hoje. Como nós podemos acompanhar esses seres humanos em desenvolvimento? Como é que nós podemos treiná-los? Se não existe uma cartilha, como quando compramos um carro, um celular, nós temos um manual de orientação. Na realidade, nós estamos aqui para compartilharmos com você esses desafios, o que pode ser distração e trazer algumas dessas dicas. Eu espero que você acompanhe. Você pode tomar um copo de água, chamar seus amigos, seus vizinhos, porque nós iremos para um rápido intervalo e já retornaremos para compartilhar um pouco mais sobre essa reflexão especial à luz da palavra de Deus, como criar os filhos nos dias de hoje. Eu espero você rapidinho aqui no programa A Mensagem por Elas. Que bom que você voltou. Eu estava te esperando. E tomara que esteja aí seu marido, seus filhos, para esse tema tão interessante aqui no programa A Mensagem por Elas. Você já percebeu como está cada vez mais difícil atrair a atenção das crianças para a Bíblia? E com tanta tela, tanto barulho e tantas distrações, como ensinar valores, fé e histórias bíblicas de um jeito que realmente encante e marque a vida das crianças? Minha amiga querida, hoje vamos falar de criação de filhos em tempos desafiadores. E eu tenho um presente muito especial para você. E principalmente para os seus filhos, seus netos ou sobrinhos, crianças que sejam seus vizinhos. E que foi pensado de forma especial e a Novo Tempo preparou um material incrível. É a revista infantil do professor Rodrigo Silva. Essa revista está maravilhosa. Gente, é uma verdadeira expedição de arqueologia, com aventuras, ensinamentos da palavra de Jesus. O Rodrigo, junto com dois personagens super carismáticos, o Afonso e o Caleb, levam as crianças para lugares bíblicos como o Egito, Jerusalém, o deserto e até as cavernas, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Tudo isso com ilustrações, lindas histórias envolventes e lições que ajudam a criança a perceber que a Bíblia é real e é viva. E é para ela. É o mais bonito. A revista mostra que a fé pode ser construída com alegria, curiosidade e emoção. Exatamente o que as nossas crianças precisam. E sabe o melhor? Ela é totalmente gratuita. Isso mesmo. Você pode pedir agora mesmo pelo WhatsApp para o número 12 98244 4449.
Mande uma mensagem e peça para ser atendido pelo WhatsApp. Assim, vamos te enviar esse presente especial. Você não vai pagar nada, pois aqui na Novo Tempo nós temos o projeto Anjos da Esperança, que são pessoas como você, que nos acompanham e que decidiram ajudar, doando seus recursos, e assim podemos te oferecer esse material de forma gratuita. Por isso, peça já a revista infantil do professor Rodrigo Silva pelo WhatsApp para o número 12, vou repetir, 982444449, e eu tenho certeza que será uma ótima ferramenta para falar da Bíblia no seu lar. Criação de filhos é o tema de hoje. Quero convidar você a fazer uma oração comigo pelo tema especial que nós temos hoje aqui para tratarmos. E eu convido você a curvar a sua cabeça e a orarmos juntos. Querido Pai, é um privilégio nós abrirmos a Tua Palavra para aprendermos um pouco mais dos tesouros que estão na Tua Palavra, sobre a criação de filhos, sobre a harmonia no lar. E quem aqui está assistindo busca saber mais, Senhor. Então vai, Espírito Santo, toma de maneira poderosa cada mente, cada uma das vidas, as famílias, que Deus possa suprir o que falta, dar paz que excede todo o entendimento, mas acima de tudo, sabedoria, alegria e contentamento ao cuidar das crianças que são primeiro tuas, Senhor. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus, amém. Sabe, acompanhar este programa é um privilégio indescritível e ter você aqui também. Estar com vocês hoje, compartilhando um tema que toca o meu coração, realmente é um tema especial. Que seja você avô, avó, tios, membros de uma grande família espiritual, o tema criação de filhos é um tema universal. Em um mundo que está em constante mudança, com desafios e oportunidades que se renovam a cada dia. A tarefa de educar na realidade e de guiar nossos pequenos se torna ainda mais relevante e, por vezes, é muito complexa. A boa notícia é que nós não estamos sós nessa jornada. Ainda que você não tenha filhos, você interage com crianças. E nessa jornada, temos a sabedoria da palavra de Deus e o apoio de nossa comunidade de fé e o amor incondicional de um Pai celestial que anseia ver seus filhos prosperando em todos os sentidos. O cenário atual, trazendo uma reflexão a partir das notícias, na realidade, para dar início a essa conversa, eu compartilho aqui o cenário atual no Brasil. E que também reflete o mundo, porque recentemente as notícias que têm circulado em diversos veículos da imprensa ecoam apresentando relatórios de institutos de pesquisa e demografia, trazendo levantamentos divulgados por estes diversos jornais, baseados nos dados do Censo Demográfico do IBGE. E, assim, revela que a taxa da natalidade no Brasil continua em declínio. Sim, a taxa de fecundidade total, que mede o número de filhos por mulher, atingiu o menor patamar histórico no país. O fenômeno é reflexo de diversas transformações sociais, econômicas e culturais, incluindo o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, a busca por maior qualificação profissional e a decisão consciente de casais e indivíduos em adiar a maternidade. Sim, esse é o resultado que nós temos de alguns destes estudos, mostrando que hoje não é mais a vontade de vários casais terem filhos. Isso está em declínio. E o tema de hoje é tratar sobre a criação de filhos. Eu repito, percebam, em alguns casos, alguns casais optam por não ter filhos. E a preocupação é com a estabilidade financeira, é com a moradia, a qualidade de vida para as crianças, que tem pesado muito na balança para muitas famílias, redefinindo o perfil demográfico do nosso país. A tendência, no meio dessas notícias, nos convidam a uma profunda reflexão. Independente das razões por trás dessas estatísticas, a verdade é que a criação de filhos é e sempre será um dos maiores desafios e maiores privilégios da vida. Aqueles que são chamados a essa tarefa
buscam por sabedoria, por guia, por inspiração. E é exatamente isso que a palavra de Deus e a experiência de fé nos oferecem. Hoje, eu quero convidar você para uma verdadeira expedição arqueológica em nossos lares e em nossos corações. Assim como o professor Rodrigo Silva, com seus companheiros Afonso e Caleb, no nosso material disponível para você, busca evidências históricas que confirmam a Bíblia, nós também vamos escavar princípios milenares que nos ajudarão a construir uma base sólida para futuras gerações. Preparem-se, por favor, para desenterrarem tesouros que farão toda a diferença na vida dos seus filhos. Uma história de legado e de descobertas é o que eu quero começar com você. E ao compartilhar essa história, eu coloco aí 2 nomes, Elisa e Gabriel, está bem? Que é uma história real, mas os nomes foram adaptados para proteger a privacidade. E essa história de Elisa e Gabriel nos ilustra a beleza e o poder da transmissão da fé de geração em geração. Elisa é uma mulher cheia de fé, ela tem um amor profundo pela história bíblica, especialmente por arqueologia. Ela não é uma arqueóloga profissional como o professor Rodrigo, mas a sua paixão por descobrir e validar as verdades da Bíblia era muito contagiante. Elisa tinha um sobrinho, está bem? E esse menino, Gabriel, era muito curioso e com uma energia inesgotável, como as crianças. Ele era muito parecido com o jovem Afonso, que conhecemos aí, na realidade, fazendo a leitura do nosso material. Gabriel vivia fazendo perguntas e suas brincadeiras eram de exploração. Muitas vezes viravam uma bagunça que a sua mãe, a irmã de Elisa, carinhosamente tolerava. Mas Elisa notou a curiosidade latente de Gabriel e decidiu que não queria que a fé dele fosse apenas uma história de regras distantes, porque ele era uma criança. Ela queria que a Bíblia fosse em seu coração, na realidade sentida, que a emoção fosse descoberta e a certeza que as narrativas sagradas são baseadas em fatos reais e em passagens históricas. Um dia, Elisa, na realidade, decidiu criar um projeto arqueológico no seu próprio quintal. Ela escondeu pequenas réplicas de artefatos que ela mesma havia modelado em argila. Um pequeno tijolo babilônico com inscrições aí cuneiformes, uma lamparina, ela cavou e colocou no quintal, dos tempos de Jesus, e até um pequeno pergaminho que ela fez no papel vegetal e colocou um versículo do Mar Morto. Ela preparou mapas no papel e essas pistas baseadas em versos bíblicos. E ela começou a colocar o Gabriel para participar e lembrou que Gabriel, com seus 8 anos, foi cavando com uma pá de jardinagem, com muito entusiasmo, que rivalizava com o professor Rodrigo quando ele encontrou o tijolo babilônico. A emoção em seu rosto era indescritível. Elisa explicou ao Gabriel que aquele tijolo representava a antiga Babilônia, a cidade onde Daniel, um de seus heróis bíblicos, viveu e foi fiel a Deus. Ela leu para ele a pedra, como as leis hammurabicas, na época do rei Nabucodonosor, e como Daniel provavelmente tinha as inscrições dos seus semelhantes. Gabriel ficou maravilhado, sentindo uma conexão viva com o passado. A aventura se repetiu por semanas e cada descoberta era uma oportunidade para Elisa contar uma história bíblica, explicar um princípio de fé e, acima de tudo, mostrar a Gabriel que a Bíblia não é um livro de contos de fada, mas a palavra de Deus, cheia de verdades comprovadas e lições para a vida, como o professor Rodrigo disse, essas são as descobertas arqueológicas que provam que, ao longo dos anos, a Bíblia foi copiada e preservada de maneira fiel. E Elisa estava mostrando isso a Gabriel de uma forma que ele nunca esqueceria. Anos se passaram, Gabriel cresceu e se tornou um jovem firme na fé, com um amor pela Bíblia que ele acredita aquelas escavações no quintal que sua tia criou.
E ele não se tornou um arqueólogo, como o professor Rodrigo. Mas a semente de curiosidade e a busca pela verdade, plantada por Elisa, o ajudou a ser um cristão questionador e convicto, sempre pronto a defender sua fé e com base em evidências e um coração cheio do amor de Deus. Esta história, embora adaptada, ela ecoa a verdade de que a criação de filhos vai muito além, pai e mãe, de prover alimentos e teto. É sobre plantar semente de fé, nutrir a curiosidade e guiar os corações para a verdade eterna. Essa história adaptada mostra para nós exatamente o que significa plantar a fé no coração das crianças. Ana Clara, é outra história que eu compartilho aqui, traz para nós também a ideia da pá e o coração desenterrado. Eu quero compartilhar, na verdade, alguns pensamentos cristãos que são fortalecedores sobre exatamente a educação dos filhos à luz da palavra. Para nos inspirar nesta jornada, existem alguns pensamentos muito fortes. Só que eu começo sobre um pensamento que está na palavra do Senhor. No livro na terceira carta de João, no capítulo 1, no verso 4, que diz assim, e eu vou ler e vai aparecer aí para os senhores, no capítulo 1, no verso 4, na terceira carta de João, diz assim para nós, exatamente, eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Sabe qual é a maior alegria? Nós sabermos que os nossos filhos seguem a verdade, que eles são obedientes à palavra do Senhor. Isso demonstra exatamente que a Bíblia encapsula o anseio de todo pai e mãe cristãos, sendo um pensamento aí de fé, um pensamento central da fé ao educar seus filhos. O outro pensamento é de John Piper, que diz que Deus não nos dá filhos simplesmente para que vivam por nós, mas para que vivam para Ele. Os filhos que você tem, a filha que eu tenho, devem viver para Deus. E assim John Piper nos lembra o propósito maior da vida dos nossos filhos, que transcende os nossos próprios desejos. A maior herança que podemos deixar aos nossos filhos não é dinheiro ou bens, mas uma herança de fé e um exemplo de vida consagrada a Deus. Quem diz isso é Billy Graham. É o legado espiritual e mais valioso, duradouro, que nós podemos deixar para os nossos filhos. É educar e regar o jardim, cuidar da semente, adubar a terra. Esse é um processo lento, mas que com perseverança trará frutos abundantes. Por isso, a ideia de educar e criar filhos é uma ideia que exige de nós paciência e dedicações diárias, que são essenciais no processo de formação do caráter. Nossa principal tarefa como pais é criar uma atmosfera em que a fé de nossos filhos possa florescer. O ambiente do lar é crucial para o desenvolvimento espiritual. Essas palavras nos lembram que a criação de filhos é um ato de amor, é um ato de paciência, de sabedoria e, acima de tudo, de dependência de Deus. Por isso, eu vou compartilhar algumas dicas práticas à luz da palavra para a criação de filhos. E antes de compartilhar essas dicas, eu só peço sua atenção para que você perceba que qualquer esforço humano separado do esforço divino será insuficiente na criação de seus filhos. Aqui, nós da Novo Tempo queremos só relembrá-los de que se Deus escolheu você como pai ou mãe desta criança, Deus há de transformar o seu caráter para atender às necessidades dessa criança. Mas acima das necessidades materiais, busque na palavra do Senhor, através da palavra inspirada, dicas e princípios que possam ser extraídos para que a sua jornada de fé e de descoberta, como vimos no material sobre o estudo infantil do professor Rodrigo Silva, seja aí o amparo nessa jornada da educação de filhos. A primeira dica, seja um guia para a verdade. Olha só, temos uma grande responsabilidade. Quero comentar primeiro sobre esta dica.
Seja um guia para a verdade. Instrua com propósito. Assim como o professor Rodrigo foi um guia para Afonso, direcionando para as evidências da palavra de Deus, nós somos chamados a guiar nossos filhos na busca pela verdade bíblica. Preste bem atenção. O propósito de todo o estudo do professor Rodrigo Silva é que as crianças aprendam a amar a Bíblia através da arqueologia. Ele decifra as evidências e as apresenta de forma acessível. Então, a Bíblia diz assim para nós: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso está em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Como aplicar não apenas falando sobre a Bíblia, mas ensine para a verdade. Crie momentos dedicados para o estudo da Bíblia. Responda às perguntas com base na Bíblia e relacione com o cotidiano. Faça com que a verdade seja um farol de fato, um mapa a ser explorado. E eu paro nessa primeira dica. Quando você pergunta assim para minha filha, para Sara, quem é que fala a verdade? Ela responde assim: a mamãe e o papai sempre falam a verdade. Quando eu escuto isso, eu me sinto tão importante e também com uma grande responsabilidade, porque a Sara, minha filha, acredita no que eu digo. Todavia, nós como pais, precisamos cada vez mais buscarmos a palavra do Senhor para respondermos às curiosidades das crianças, dos adolescentes, com base nas verdades encapsuladas na palavra. E não no que eu acho ou no que eu penso, mas de maneira muito intencional, apresentando a verdade e relacionando com o cotidiano, com a natureza, com o céu, com uma resposta que o Senhor deu a uma oração de uma criança. E assim, nós cultivamos exatamente no coraçãozinho desses nossos filhos o desejo e a intensidade pela verdade, e não pelas mentiras que têm sido pregadas nas redes sociais, na internet, no imediatismo do prazer, mas que é nossa responsabilidade incentivar cada vez mais a busca pela palavra. A segunda dica que nós temos aqui é: cultive a coragem pela fé. Sim, confie em Deus, para que eles confiem em Deus apesar do medo. Para de falar assim para o seu filho: ai menino, você é muito medroso. Ele vai crescer medroso. Ai menina, você é muito medrosa. Não, a lição que nós percebemos no material do professor Rodrigo é sobre o Caleb e também é uma lição sobre coragem. E coragem não significa não ter medo de nada. Coragem é quando exatamente, mesmo com medo, escolhemos seguir em frente. Ajude seus filhos a enfrentar seus medos, mostrando que a verdadeira coragem vem de Deus. A aplicação que nós temos é que Caleb sentiu medo, mas continuou a sua aventura. Afonso também, ao sentir medo na caverna, ora pedindo coragem a Deus. E o Rodrigo o encoraja a confiar em Deus. O povo de Israel no deserto foi cuidadoso também e foi cuidado por Deus em meio aos desafios. E o verso que nós temos da palavra do Senhor, que assim nos revela: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso está em Josué, no capítulo 1, no verso 9. Se seus filhos estiverem com medo ou ansiosos, valide seus sentimentos e depois ore com eles. A próxima dica é que, exatamente, além da questão do medo e da coragem, celebre a confiabilidade da palavra. Mostre a fidelidade da Escritura, como a Escritura é real, o que está na palavra do Senhor. Revele, o estudo enfatiza e preserva aí a Bíblia ao longo dos milênios através da escrita, de maneira uniforme, através de papiros e pergaminhos. Nossos filhos precisam ter a certeza da confiabilidade da palavra de Deus. E assim, a descoberta dos manuscritos no Mar Vermelho, aí no Mar Morto, é a prova que a Bíblia foi copiada e preservada de maneira fiel por mais de 2000 anos. Percebam, é importante validar a verdade. A Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus.
é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção, instrui na justiça para que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 3, 16, 17. Compartilhe com seus filhos as histórias da Bíblia. Mostre-lhes as edições diferentes, mostre mapas, imagens de sítios arqueológicos. Prepare o momento do culto e do devocional. Leia a Bíblia de modo confiante. Crie experiências de fé memoráveis. Aprenda fazendo as aventuras dos personagens. Mude a voz. Use a criatividade, demonstrando aí as descobertas e aprendizados práticos. Os personagens aprendem aí sobre a Bíblia, vivenciando as aventuras em locais históricos. Assim, através de brincadeiras no quintal, na sala, seus filhos podem ser ensinados falando enquanto estiverem sentados, deitando, acordando, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, como está em Deuteronômio 11, 19. Integre o ensino da fé nas atividades. E assim façam acampamentos com histórias bíblicas, cozinhem receitas da Bíblia, transforme o aprendizado em uma aventura sensorial e experiencial. Transmita um legado de fé, compartilhe testemunhos, fale sobre a sua fé, compartilhe a sua experiência. Assim você transmite de geração em geração de modo vital. Hoje, nós temos o Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB, que é a realização de um sonho do professor Rodrigo. Mas você pode criar o seu próprio museu aí de arqueologia da família. E assim, vocês vão seguir juntos sobre a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais sobre o que é confiar. O mais importante é que você se recorde de ensinar da confiança em Deus, revelar das obras de Deus, observando seus mandamentos e compartilhando de experiências de fé e testemunhos como Deus agiu em sua vida, na vida da sua família, dos antepassados, como Deus foi fiel a cada instante. Junte álbuns de família, faça memórias e seja um guia intencional. Ser pais, cada um de nós, precisamos agir de modo intencional. Nós somos mentores espirituais, mostrando o caminho, incentivando, aplicando na prática o que nós estudamos da palavra do Senhor. Os nossos filhos aprendem observando o que nós fazemos e não necessariamente o que nós dizemos. Então, não informe somente, mas engaje o seu filho a ouvir a instrução que ele recebe do Pai, como diz em Provérbios 1:8. E assim, a sua fé será fortalecida. A fé não é pega por osmose. Seja intencional. E eu repito, seja intencional. Reserve tempo para aconselhamento individual com seus filhos. Ore sem cessar nominalmente com seus filhos. E discuta os desafios da vida. Essas são algumas das dicas e eu quero convidar você a orar para que Deus continue a inspirar os seus sonhos e os propósitos que Ele tem para a sua família. Querido Deus, esteja com cada família aqui presente, auxiliando com os teus propósitos para que os filhos sejam educados através da tua palavra. No nome de Jesus é o que nós lhe pedimos. Amém.